E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre um tópico importante aqui, vamos dar uma olhadinha lá. Importantíssimo esse daqui, que são quais são os efeitos da citação. Então, toda vez que há uma citação, ela acaba produzindo determinados efeitos, que tanto para o direito material quanto para o direito processual são de extrema valia, de extrema importância. Então, nós temos aqui no primeiro ponto lá, qual que é o primeiro efeito, né? Que é completar a relação processual. Então, normalmente tem um autor que ele vai até o juiz e aí, para que haja citação, né? Para que o réu venha compor o processo. E quando há citação, nesse caso, então, completa-se a relação processual. Então, nós teremos o autor, o juiz e o réu. E aí, então, a relação processual está completa. Então, esse é um efeito, o principal efeito, né? Nós podemos dizer assim, da citação. Além disso, nós também temos o efeito aqui que a partir da citação ocorrerá a litispendência. E o que é a litispendência? É quando há, né, a propositura de ações idênticas. Então, se tem a mesma causa de pedir, o mesmo pedido e as mesmas partes, então nós temos a litispendência. E aqui o que acontece? A citação ela serve para gerar a litispendência e também para resolver a litispendência. Por quê? Que para decidir qual será extinta, né, qual ação que será extinta, deve-se analisar em qual delas se verificou a primeira citação válida. Então vamos supor que a pessoa entrou com uma ação, então, lá, mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, no dia 5 de janeiro. E a outra pessoa, e a mesma, o mesmo processo, as mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, no dia 10 de janeiro. Então 5 de janeiro e 10 de janeiro. Se a citação do dia 10 de janeiro acontecer primeiro, né, por exemplo, aquele processo de 5 de janeiro vai ser excluído, né, vai ser extinto, essa é a palavra técnica, né, ele será extinto. Por quê? Porque a citação válida aconteceu lá no segundo processo. Então, isso aqui é um exemplo, né, mas na prática às vezes acontece de ajuizar ações que têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, e aí a citação ela serve para dizer qual delas que será extinta e qual continuará, beleza? Outro efeito da citação, né, é a coisa litigiosa. Então, a citação válida faz litigiosa coisa. O que é algo litigioso? Então, é que já está sendo discutido em juízo, né, que já está sendo debatido. Então, existe lá, por exemplo, eu tenho um carro e eu não paguei algumas parcelas desse carro e aí o banco vai lá para cobrar essas parcelas ou busca e apreensão no meu veículo, etc. Se eu vender esse carro, certo? Fazer um contrato aqui de boca, eu não posso. Isso aqui será considerado nulo. Por quê? Porque é uma coisa litigiosa. Meu veículo já se tornou litigioso. Então, nesse caso, por ser uma coisa litigiosa, será nulo. Então, existem efeitos na prática em que quando já há citação, aquele objeto que está sendo discutido lá, aquele direito, por exemplo, ele já se tornou litigioso. E aí, nesse caso, existem implicações, tanto na ordem civil, na ordem processual, que afetarão o processo. Então, esse exemplo do automóvel é muito comum. Normalmente a pessoa está devendo algumas parcelas e tal, vou repassar esse carro para frente e o contrato será nulo. A pessoa que está comprando, ela será anulado o contrato, né? E aí, nesse caso, porque a coisa já é litigiosa. E quando ela se torna litigiosa? Quando há a citação. Tem outro exemplo que eu coloquei aqui, que só há fraude à execução depois que o devedor citado aliena o bem discutido em ação real. Então, por exemplo, tem um terreno, e esse terreno estou discutindo lá no processo. Se eu vender esse terreno, porque eu invadi, estou dizendo que é meu, mas a outra parte está dizendo que não é, então se eu vender esse terreno, há uma fraude à execução, por exemplo, né? E se a alienação ocorre antes da citação, só há fraude à execução. Desculpa, não há fraude à execução, mas sim contra os credores. Então, essa que é a diferença quando nós temos a coisa litigiosa. Então, a coisa litigiosa serve tão somente para que nós consigamos transformar aquele bem em algo litigioso, e esses dois exemplos aqui são em relação à execução, né? Mas o exemplo do veículo pode ser num processo de reconhecimento, lá que nós temos um veículo que está sendo discutido em juízo, então ele não pode ser vendido, por quê? Porque ele já se tornou litigioso. E algo que está sendo discutido lá litigiosamente não pode ser vendido, alienado, etc. O próximo efeito da citação aqui é a constituição do devedor em mora.
Então, é um efeito material aqui. Está lá no Código Civil. Se vocês forem no artigo 405, vocês vão ver que está escrito lá: contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Então, qual é a ideia aqui? Toda vez que você tem um direito e a pessoa acaba descumprindo aquilo, a pessoa tem uma obrigação com você e ela descumpre aquilo, ela faz ou não faz, etc. Então, nasce a mora. Então, a mora é quando está em atraso. E quando há a citação, começa a contar os juros da mora. Okay? Então, o devedor ele entra em mora a partir da citação. E nós temos aqui que eu destaquei, né, que a citação só constituirá o devedor em mora se ele já não o estiver anteriormente. Então, às vezes tem um contrato, você tem que me pagar até o dia 4 de março. Então, não me pagou no 4 de março, mesmo que a citação ocorra em, sei lá, por exemplo, em 4 de abril, mas porque você já não me pagou em 4 de março, ali que começa a contar. Mas às vezes existem questões em que não há lá uma data prevista, etc. Né? Então, quando não há um termo específico de quando começa a mora, a citação serve para isso. Então, essa é a ideia principal. E por último, o 5 é interrupção da prescrição e despacho que ordena a citação. Então, a ideia aqui é a citação, algumas pessoas dizem que ela interrompe a prescrição. Não de fato a citação interrompe a prescrição. Na verdade, o despacho que ordena a citação é que interrompe a prescrição, né? Então, não atribui à citação o efeito de interromper a prescrição, mas ao despacho que a ordena. Então, por exemplo, tem um processo em que eu ajuizei a ação e aí pedi a citação do réu, o juiz despacha, cite-se o réu. Quando esse despacho sai, cite-se o réu, a prescrição para. Então, não há mais prescrição ali, ela interrompe. O que é interromper? Volta para o zero. Okay? E nós temos aqui ainda que completa isso. Além disso, sendo válida a citação, estará interrompida a prescrição desde a data da propositura da ação. Então, o juiz vai despachar em tal dia, mas ela vai retroagir à data da propositura da ação. Então, a prescrição vai ser interrompida. Então, o que acontece com isso? Volta a contar do zero. Vamos supor lá que eu tenho um direito e eu tenho 5 anos para ajuizar uma ação para pedir esse direito. E aí eu espero 4 anos e 11 meses. Beleza, eu vou lá, protocolo minha ação, né? Quando deu 4 anos e 11 meses. Aí o juiz manda citar, beleza, show, interrompeu. Então, quando interrompe, volta a contar do zero a minha prescrição. Tá, mas se passaram 4 anos e 11 meses, só mais um mês vai prescrever. Não, volta a contar lá do zero. Por quê? Porque a lei nos diz isso. Então, a interrupção da prescrição, ela vai acontecer, né? Mas toda vez que houver o despacho ordenando a citação. E desse despacho, quando a citação for válida, vai retroagir lá a data em que foi proposta a ação. É isso que nós temos que ter em mente aqui. Beleza? Então, são os efeitos aqui da citação. Ele completa a relação processual, gera litispendência e serve para resolver também o problema da litispendência. Torna a coisa litigiosa, então não há mais como vender determinado bem, por exemplo, se ele está sendo discutido em juízo, né? Constitui o devedor em mora, se ele já não estiver antes em mora, né? Então vai depender do caso. E interrompe a prescrição, né? Mas aqui, lembrando sempre, é o despacho que vai ordenar a citação. E não a citação por si só, não é a citação que interrompe, mas o despacho. Beleza? Bom, eu agradeço pela atenção, esse vídeo ficou um pouco extenso aqui, mas eram vários efeitos, é importante debater, esclarecer todos, né? Para que fique bem claro. Convido os senhores a conhecer as nossas redes sociais também, né? @advederialmaio, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nosso e-mail para qualquer dúvida. E aí, convido todos também a curtir esse vídeo, inscrever-se no canal e acompanhar os nossos próximos vídeos. Até mais, pessoal!